Confesso que eu tô um pouquinho nervoso. Que é isso, pô, não. Só depois do culto. Obrigado. Ok, tá todo mundo espalhado aí. Vem mais pra frente aqui, pessoal. Tá reservado aqui, mas é de vocês o lugar aí, por favor. Peguem o seu caderno, sua caneta, celular, o que vocês tiverem para marcar. Eu queria começar com um breve resuminho do que aconteceu comigo tem pouco tempo. Eu e a Laís estava saindo de casa, nos preparando para vir para o culto, e chegando num farol aqui embaixo do recanto, apareceu um carro do nada. Ele me deu uma fechada. E naquele momento meu coração ali se encheu de ira, fiquei nervoso. Confesso para vocês que não era eu dentro de mim ali. E naquele momento ali eu só pensei uma coisa: vou acelerar o carro e parar do lado do carro desse cara. A Laís não entendeu nada no momento. Engatei a segunda, acelerei o carro, parei do lado do carro do cara. Abaixei o vidro da Laís, ela que nem abaixou, fui eu. Baixei o vidro dela, o cara abaixou o vidro dele também. E ele já estava com a mão assim, pedindo desculpa. E daí, naquele momento, a única coisa que eu fiz foi dizer: ô irmão, cuidado, cara. Não faz isso. Subi o vidro da minha esposa e continuei meu caminho. Mas o que eu quero trazer com isso? O nosso coração ele se enche de coisas muito fáceis. Seja a raiva, a mágoa, a tristeza. O nosso coração ele é muito fácil de se preencher com essas coisas. E eu queria voltar um pouco atrás, uma questão familiar minha. Eu tinha em torno de 11, 12 anos mais ou menos. Foi uma coisa que marcou o meu coração. Aconteceu algo entre o meu pai e o meu tio. O meu tio ele tinha problema com bebidas, álcool. Então, ele começou aos poucos, foi piorando, 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 até que chegou a situação crítica dentro de casa. Teve um dia que o meu tio estava fora de si e ele começou a quebrar tudo dentro de casa, queria agredir a minha tia. E logo em sequência a minha tia chamou meu pai, né? A gente foi lá e eu, pequenininho, sempre acompanhei o meu pai. Meu pai ali tentou acalmar os nervos, mas o meu tio estava muito fora de si. Então, meu pai pediu para ele se retirar da casa, ele saiu. E a minha tia foi lá para a minha casa, né? Foi dormir lá porque as coisas não estavam muito legal. Confesso para vocês que a noite foi bem difícil. Eu pequeno, sem entender nada, só estava acompanhando meu pai, tentando proteger a minha tia de algo maior que ia acontecer. Eu lembro que a minha tia chorava muito, muito, muito à noite. E eu, sem entender nada, só pedia para o Senhor que Ele fizesse que a minha tia parasse de chorar e que tranquilizasse o coração dela, né, de alguma forma. Confesso que naquela época eu não tinha um nível espiritual igual eu tenho hoje. Mas ali o Senhor já falava no meu coração que eu tinha que orar por ela. E naquele momento ela levou ao coração dela uma marca de dor, sofrimento, tristeza. E o tempo foi se passando, a minha tia foi, né, perdendo aquela mágoa e foi voltando a se comunicar com o meu tio depois. O meu tio foi melhorando aos poucos e eles retornaram. Só que ainda tinha uma mancha na nossa família, porque o meu pai foi o que tentou ali separar a briga naquele momento. Então os dois não se falavam. Isso aconteceu, eu tinha 12 anos. Continuou até eu ter ali uns 21 anos, mais ou menos. Então, ficou muito tempo com essa mancha na nossa família. E confesso para vocês que foi bem difícil. Porque chegava o domingo, a gente queria almoçar todo mundo junto e não tinha como. Por quê? O meu pai não se falava com o meu tio e o resto estava tudo acontecendo normal. Os dois passavam lado a lado, saía para trabalhar no mesmo horário. E eles não se falavam, nem olhavam um na cara do outro. Mas os anos foram se passando e eu fui orando para que o Senhor cuidasse da vida deles e que eles viessem se reatar. Então, ali em 2021, próximo ao nosso casamento, eu tive algumas percas. Alguns tios meus faleceram e a minha avó também.
E foi aí aonde foi a virada de chave para o meu pai. Porque um dos dois tinha que ceder, porque senão ia continuar na mesma. Então meu pai cedeu. Meu pai pediu pro meu irmão, avisa o seu tio que eu não estou em casa e pede para ele subir. E ele sempre chegava do trabalho, eu gritava minha mãe lá do muro lá em cima, meu tio lá embaixo, porque ele não queria subir para não ver o meu pai. E nesse dia o meu tio, todo inocente, meu pai pensou que meu pai não estava em casa, ele subiu. E ele se deu de cara com meu pai no sofá, sentado. Daí a cara dele foi lá embaixo, né? Mas meu pai pediu para ele sentar, e eles conversaram. Então isso, meu pai cedeu, os dois se perdoaram. E já tem uns 5 anos que as reuniões de famílias, elas são feitas. Porque o meu pai deixou uma mágoa, uma ferida que ele tinha lá atrás, para reatar a família. E hoje os dois vivem grudados, né? A Laís sabe, o Tuxê também. Eles vivem grudados, então almoço de família já quer fazer churrasco, aí Natal já está comemorando uns 2 anos antes. E isso lá atrás gerou uma marca para minha tia. E tem gente que tem mostrado por fora aquilo que não está vivendo por dentro. O coração, ele determina a nossa ação. E não sei se vocês já perceberam, tem gente que vê sujeira em tudo. E tudo está sujo. Tudo reclama, tudo está mal, nada está legal. Mas tem também aquelas pessoas que vê bondade em tudo. Vocês já deve ter alguém aí que vocês falam, mano, esse moleque é muito bobo, essa menina é muito boa, vê bondade em tudo. E eu queria colocar o tema nessa noite, pedir para o meu amigo Lucas. Seria um coração marcado. Eu queria pegar o exemplo de Davi e queria colocar para vocês. Se há nessa noite decepção, relacionamento que não deu certo, mágoas profundas, culpas, palavras que feriram, situações que tá te travando nessa noite, começa a falar com o Senhor. No texto de Salmos 51, Davi nos mostra uma oração. E Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas ele acabou falhando, como nós, todos nós falamos. Em 2 Samuel, Davi, ele se desejou deitar com a mulher, que não era mulher dele, e ela era casada. E Davi, ele cometeu o adultério e ele destruiu uma família. Mas eu não queria trazer em relação ao pecado de Davi. Eu queria trazer a oração que ele fez. Depois de ter pecado, ele se voltou a Deus com o coração quebrantado. E um dos trechos ele vai falar: cria em mim um coração puro. E é sobre isso que a gente vai refletir nessa noite, né? Como a oração sincera pode transformar um coração. Lá atrás, eu pequenininho, eu fiz a oração. Pedi ao Senhor que a minha tia tivesse paz no coração dela e que o meu pai perdoasse o meu tio. Por mais que o meu pai não estava errado, mas ele precisava perdoar. Porque muitas das vezes a gente errado não consegue pedir perdão. Então alguém tem que ceder, né? Alguém tem que abrir mão. E, Lucas, você conseguir colocar, mano? Salmo 51, do 1 ao 17. Eu estou na versão NVT. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão. Apaga as manchas de minha rebeldia. Lava-me de toda a minha culpa, purifique-me do meu pecado. Pois reconheço a minha rebeldia, o meu pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra ti, somente contra ti. Fiz o que é mal aos teus olhos, por isso tens razão o que dizes. E é justo o teu julgamento contra mim, pois sou pecador desde que nasci. Sim, desde que a minha mãe me concedeu. Opa. Espera aí. Estou nervoso.
Tu, porém, desejas a verdade no íntimo e no coração, e me mostra sabedoria. Purifica-me da minha impureza e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Devolve-me a alegria e a felicidade, e tu me quebraste. Agora permite que eu exulte outra vez. Não continues a olhar os meus pecados. Renove as manchas de minha culpa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulses da tua presença e nem me retires de mim o teu espírito. Restaura em mim a alegria de tua salvação. Torne-me disposto a te obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos rebeldes, e eles voltarão a ti. Perdoe-me por ter derramado sangue, ó Deus da minha salvação. Então com alegria anunciarei a tua justiça. Abre os meus lábios, Senhor, para que a minha boca te louve. Tu não desejas sacrifício, do contrário eu ofereceria. Também não queres holocausto. O sacrifício que deseja é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Aqui Davi nos mostra que somos totalmente dependentes de Deus. Não adianta esconder o que está dentro do nosso coração. Você até pode esconder da pessoa que está do seu lado, mas de Deus não. Deus ele vai começar a te incomodar de alguma forma. De alguma forma ele vai começar a te incomodar. E eu queria deixar uma pergunta para você. Será que você tem conseguido esconder essa mancha de Deus? Será que a dor que está dentro de você, você está conseguindo viver com ela? Você tem deixado de lado e tem continuado a vida? Será que o perdão do seu irmão, você não tem conseguido dar, mas está vivendo a vida normal? Eu acredito que não, porque quando o meu pai e o meu tio estavam brigados, a vida não era normal. Eu queria ir na casa da minha tia, mas meu pai estava com manchas no coração. Então eu não ia porque eu ia magoar meu pai, talvez. Esse era o meu pensamento. E eu queria que você refletisse. Se tem algo que tem manchado seu coração, se tem algo que tem tirado seu foco. Eu coloquei alguns tópicos para a gente analisar. Lucão, me ajuda aí. Coloca o outro banner, por favor. De total dependência de Deus. Eu estou igual o Justo Pastor Celso. Tem 11 tópicos para a gente analisar. Eu vou falar um a um, mas entenda que não é eu. Porque o Senhor primeiro tratou em mim para depois eu vim até aqui. E confesso que não foram dias fáceis. Porque a todo momento o Senhor falava comigo. Todo momento que eu errava, ele falava, ó, isso está na nossa palavra. E aí? O Thiago sabe. Conversando com ele no trabalho, ele sabe a luta que foi. Eu queria começar pelo primeiro. Reconhecimento das próprias limitações. Quando eu falar pessoa, você entende que é coração, tá? Eu vou falar pessoa para ficar mais fácil para mim. Quando alguém erra, em vez de justificar e admitir o erro, eu falhei nisso. Como é difícil admitir que a gente está errado. Não foi fácil para Davi a oração que ele fez. Porque ele pecou. Ele foi contra Deus. Ele foi pelas vontades dele. Acabou trazendo sangue, né? E veio até um filho depois, mas o Senhor retirou. Porque não era certo o que ele fez. E muitas vezes é difícil para a gente. Olha só, após o milagre dos peixes, em Lucas 5:8, vendo isto, Simão e Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afaste-me de mim, porque sou pecador. Aqui eles reconhecem que era algo maior que os dois. E, gente, essas marcas não são nossas,
Não adianta. A gente vai querer esconder, mas o Senhor vai nos mostrar. Isso só vai aliviar quando a gente realmente entregar a Deus. Segundo, arrependimento sincero. Não é só pedir desculpa por obrigação, mas sentir o peso real e querer mudar. Lucas 15, 21. O filho pródigo voltando para casa. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de filho. Ele se entregou. Ele entendeu que ele foi um filho mal criado. Ele voltou para casa e reconheceu o seu erro. Disposição para servir. Às vezes estamos colocando o nosso coração que queremos, às vezes estamos colocando no nosso coração que queremos ser servido. É difícil. É difícil para mim também estar falando aqui em cima. Quantas são as vezes que a gente ignora em ajudar o próximo porque a gente quer ser só servido? Quantas foram as vezes que eu fui embora, assim que acabou o culto, não ajudei a guardar as cadeiras, porque ali eu só fui servido. Eu não precisava ajudar mesmo. Não sou eu que estou na cantina. Então eu posso ir embora. Mas não é sobre isso. João 13, do 14 ao 15. Ora, se eu sendo um senhor e o mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés um dos outros. Porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Aqui Jesus não tinha obrigação de lavar os pés dos discípulos dele. Mas ele quis mostrar que era diferente. Que não era só sobre ele, era sobre todos. Quantas foram as vezes que os discípulos de Jesus duvidaram do que vinha pela frente? Duvidaram do que ia acontecer em seguida? Questionaram: mas Senhor, não tem comida, não tem nada. Como que a gente vai fazer isso? Eu não tenho o poder que o Senhor tem. Aí eu te pergunto, é fácil lavar os pés da pessoa que tem te magoado? Aquele seu discípulo que é rebelde, que toda semana te dá trabalho, é difícil lavar o pé dele? Aquela pessoa que nunca está disponível para nada. Quando a gente precisa dela, ela não está disponível. É fácil lavar o pé dessa pessoa? Jesus, ele deixou tudo de lado e foi lavar os pés dele. Ele não questionou, não pontuou, ele não falou: não, você fez errado, eu não vou lavar o seu, vou lavar o do seu amigo do lado. Não. Ele lavou os pés dos seus discípulos. E às vezes é difícil para a gente fazer isso. Foi difícil para mim lá atrás querer estar com meu tio e não poder estar por causa do meu pai. Era difícil estar em dois ambientes, ou às vezes no mesmo ambiente, e não poder conversar com um dos dois, ou poder bater um papo. Próximo. Silêncio e mansidão diante as críticas. Se alguém que aponta um erro e você escolhe não reagir de forma impulsiva, respondendo com calma e humildade, esse eu confesso que essa semana foi bem difícil para mim. Eu vou usar o Tiago como exemplo de novo. Porque o nosso trabalho, a gente lidar com pessoas, né? E muitas das vezes não é do jeito que a gente quer. Às vezes, a pessoa que está do outro lado de uma tela não está num bom dia e quer descontar em alguém. E às vezes é só eu e o Tiago que está lá e eles vão descontar. Então a gente tem a oportunidade de responder no impulso todas as vezes.
A cada meia hora a gente recebe um e-mail que é fácil de pegar e toma aí seu e-mail. Se vira com ele para lá. Até mesmo dentro de casa. Uma louça mal lavada, uma toalha fora do banheiro. Então, é difícil porque somos impulsivos. Às vezes a gente não acorda num dia legal e pela manhã você já recebe uma notícia que acabou com o seu dia. Aí você descobriu que, sei lá, faltou uma fase da sua casa lá, você precisa abrir o portão manual, você já fica nervoso. Aconteceu comigo recente. Mateus 27:14. Jesus não respondeu nenhuma palavra. Opa, pera aí que eu pulei. Como assim? Não, é isso mesmo. Mateus 27:14. Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto, admite-se grandemente o governador. Jesus, mesmo sendo acusado, injustiçado, permaneceu em silêncio diante os seus acusadores. Próximo, menos ego e mais propósito. Quando a pessoa deixa de viver só para aparecer e começa a obedecer a Deus. E João 3,30 fala: convém que ele cresça e eu diminua. É necessário que ele cresça e eu diminua. E como a gente é egoísta no nosso dia a dia. O pastor William, na última rede, ele deixou para a gente um tempo de consagração com o Senhor. Aí, quem fez, tudo bem, mas aqueles que não fizeram. Você teve aí mais ou menos um mês, pelo menos um dia, fazer um jejum de 3 horas, 6 horas. Aquilo que ainda te agrada, porque somos egoístas. É acordar, trabalhar, voltar, ganhar meu dinheiro, vou dormir, vou descansar. Jesus, quando ele estava cansado, ele estava curando os enfermos. Ele estava curando pessoas que estavam necessitadas. Pessoas doentes, com feridas. Às vezes só precisava de uma oração, como Davi fez. A gente é egoísta em tudo. Não adianta. Eu sou egoísta. Porque às vezes eu estou cansado, eu quero dormir mais cedo. Porque eu acordo cedo. Jesus, toda vez que ia descansar, ele ia orar. A gente teve a oportunidade de fazer a consagração ao Senhor. Eu não sei se você consegue orar antes de dormir ou se você acorda, vai orar. Mas eu confesso que é bom você começar a analisar o que está dentro do seu coração. Começar a olhar quais são as prioridades. Seu trabalho, talvez, sei lá, acordar mais cedo porque eu tenho que colocar o filho na perua, não posso perder. Mas o seu tempo com o Senhor. O dia dele voltar está chegando. Muitos duvidam. Eu não duvido, eu tenho tentado me preparar para isso. Não sei como será, mas somos egoístas em tudo. Lembra quando eu falei no trânsito? Quantos de nós tinha abaixado o vidro, talvez xingado a mãe do cara, falado alguma coisa, dado uma buzinada, fechado ele de novo? Acontece muito. Só nessas semanas aí de Copa, de Jogo do Brasil, eu tomei cada fechada. Parecia que o pessoal aprendeu a dirigir ontem. Não era porque não era jogo nosso. Opa. Tem muita gente egoísta querendo passar em cima dos outros. E não é isso. Se as coisas não são da forma que nós queremos, somos o primeiro a questionar.
O que está no seu coração? Próximo, submissão à vontade de Deus. Quando você não compreende o que está acontecendo, mas escolhe descansar e confiar que Deus está no controle. Confesso para vocês que o meu coração ficou mexido há uns 3 meses atrás, mais ou menos, 2 meses. Recebi a notícia que ia ser pai, ficamos alegres, felizes, pulamos, gritamos. E passou um determinado tempo, para quem não sabe, a minha esposa perdeu um bebê tem alguns meses atrás. E quando a gente recebeu a notícia, ficamos alegres, beleza. E novamente veio um pequeno sangramento, o que tinha acontecido na primeira gestação. E naquele momento a Laís, desesperada, começou a chorar, falando que não queria que acontecesse de novo. Eu também confesso que eu fiquei nervoso ali na hora, né? Nervoso assim, com sentimento de tristeza e tudo mais. Mas eu lembro que eu virei para ela e falei: gata, vamos viver o hoje. Deixa o amanhã para depois. A gente nem sabe o que vai acontecer amanhã. Vamos agradecer ao Senhor pelo que Ele já fez. Não pelo que vai acontecer ainda, que a gente nem sabe o que vai acontecer. Então abracei ela, dei um beijo na testa dela como um bom marido. Acolhi. A gente orou. E tá aí, ó, o milagre de Deus. Estamos no 4º mês. Já viu o pé do moleque? Deve calçar uns 42 já. Mentira, o médico falou que tá desse tamanho, aqui na imagem tá assim, ó. E estamos vivendo, confiando que Deus vai fazer. Que Ele já fez. Romanos 12:2. E não vivam conforme o padrão deste mundo, mas deixem que Deus transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nada der certo, é confiar em Deus. Quando um almoço em família não dá certo, quando a minha amizade não começa a dar certo, quando o meu relacionamento ele não vai para frente, é só briga, 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 briga. O meu casamento temos 1 ano de casado, é só briga, apontamento e nada dá certo. Mas aí eu te falo, pode dar certo, se você confiar em Deus. Eu e ela estamos 5 anos de casado. Foram altos e baixos. Várias vezes, diversas vezes. Mas em nenhum momento eu virei para ela e falei: gato, já deu para mim. Ou ela chegou para mim e falou: amor, eu não quero mais. Todo momento que a gente teve de dificuldade, a gente conversou e a gente foi orar. Porque não é sobre nós dois, mas sim sobre Deus, sobre Cristo. Davi, ele perdeu um filho. Mas ele foi orar, foi se arrepender ao Senhor. Ele levou o seu coração a Deus. Tem muita gente que não consegue, ela fica travada. Ela trava. Mas nessa noite o Senhor quer te mostrar que é capaz de mudar tudo. Ele consegue mudar a sua rota, mesmo que você não consiga. Porque Ele vai te incomodar. E quando Ele incomoda, o que a gente tem que fazer? Vai orar. Esses dias eu tive um pesadelo aí de madrugada. Esqueci onde eu estacionei o meu carro. Mano, não é possível, céu tinha, velho. Onde eu parei esse carro? Eu falei até para ele, gato, do nada eu sonhando lá. Onde eu parei o meu carro? Eu falei, mano, tem alguma coisa me incomodando. De madrugada, 4 horas da manhã, tinha que levantar às 5, fui orar. Não tinha mais nada para fazer. Eu ia se desesperar? Não, porque o carro estava na garagem de casa. Não sei de onde que veio esse sonho. Talvez o Senhor queria mostrar algo que ia acontecer lá na frente. Então, eu fui orar. E muitas das vezes você acorda incomodado de madrugada com algo que está preso no seu coração e você não sabe o que fazer. É simples, orar. Pai, o que está acontecendo, Senhor? Por que o meu coração está dizendo isso? Por que a minha mente está perturbada? Por que eu não consigo dormir, Pai?
Tem muita gente que precisa tomar remédio para dormir, porque o coração está marcado, cheio de manchas, mas ela não sabe. E precisa que alguém mostre isso. A gente recentemente teve um problema com a tia da Laís, né? Ela estava tomando alguns remédios e isso estava perturbando ela. E o que me chamou a atenção foi que a mãe da Laís e as tias dela, elas são muito, muito unidas. E quando veio esse problema, a opção que elas tiveram, a primeira era levar no médico, porque a situação não era muito boa, e a segunda era orar. Era uma situação difícil? Era. Mas elas buscaram a Deus. Então é entender o que o Senhor quer nos mostrar e buscar em oração. Próximo, coração ensinável. Pessoa que aceita ser corrigida sem se fechar ou sem se ofender. Esse também não é fácil. Posso chegar aqui no Michel e falar, mano, você está todo errado, você está maluco. E ele não gostar. Posso chegar no Max e falar, mano, descruza essa perna aí, pelo amor de Deus. Eu estou ensinando ele, mas ele pode não gostar. Então, na sua célula você tem um líder, você tem um supervisor. Quando ele chamar a sua atenção, não leva para o coração. Não adianta, porque isso você vai trazer um peso para você. Você não vai trazer um peso para o seu líder. Você vai acabar pesando sobre a sua vida e a sua célula. Porque você vai começar a não ir mais para a célula, você vai responder menos, você vai aparecer menos nos eventos da igreja, porque você está levando um peso para você, porque você não pode ser corrigido. Então isso vai atrapalhar em você, não é no seu líder, no seu pastor. Todos os dias tem pessoas sendo corrigidas, mas não consegue, porque é difícil. Quantas foi as vezes que Jesus corrigiu Pedro? Quanto? Todos nós temos que ser corrigidos, independente da situação, independente do que a gente fez. Mas basta a gente reconhecer. Filipenses 3, do 12 ao 14. Não que eu já tenha recebido isto, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo ao vê-lo alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que adiante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo, ele reconhece a necessidade de aprendizado. Ele reconhece que precisa de mais. Ele não questiona, porque ele quer seguir para o alvo. Quantas são as vezes que você ignorou o seu líder e esqueceu do alvo? Sabe aquela reunião que a gente tem pelo menos um mês sim, um mês não, com o pastor William ou com o pastor Celso, que você ignorou? Você está deixando de aprender. Até mesmo de levar coisas que é importante para a sua célula, o seu lar, sua casa, seu trabalho. Coração ensinável. A gente precisa ser ensinado, a gente precisa ensinar. A gente precisa ser corrigido na hora certa, na hora errada. Talvez você chegou aqui com outras metas. Querendo um carro, um trabalho novo. O seu trabalho não está legal porque você trabalha de domingo a domingo. E Paulo só queria um alvo. Cristo. Davi, quando ele fez a oração, ele não colocou nada sobre o reinado dele. Ele não colocou nada sobre a casa que ele tinha. Ele não colocou nada de tudo que ele tinha. Ele colocou o coração dele a Deus, somente. E às vezes a gente está fazendo a oração errada.
A gente acorda pela manhã e fala, Senhor, me leva até o trabalho em paz e que eu volte em segurança. Sendo que a nossa oração deveria ser, Senhor, me apresente uma vida para eu ministrar. Me entregue algum coração que esteja machucado. Me entrega, Pai, uma vida que está desanimada, que está pensando, Pai, cometer um suicídio. Senhor, me ensina a ter um coração puro, Pai. Ou na sua oração você colocou, Pai, que hoje o meu chefe não vá para o trabalho, que aquela pessoa chata, ela não vá hoje, Pai. Que o Senhor cuide do caminho, Pai, porque não haja trânsito, que eu chegue rápido, que o metrô não esteja lotado, que pessoas cheirando a suor não estejam do meu lado, que mendigos não entrem dentro do ônibus ou dentro do metrô. Eu tenho um amigo que fala, ele tem sonhos com mendigo. Toda semana é a história de um diferente. Toda semana. Próximo. Reconhecer que tudo vem de Deus. Entender que talento é diferente de servir a Deus. Precisamos tomar cuidado com o nosso ministério. E por que eu quero dizer isso? O nosso ministério ele não é feito de status. Ele não é feito de reconhecimento. Eu não estou aqui por causa de status. Eu estou aqui porque o Senhor quer usar. Eu estou aqui porque sou uma ferramenta para o Senhor usar. O nosso coração ele pode ser dedicado ao nosso ministério. Mas se o nosso coração não estiver alinhado com o de Deus, nada vale. Quando o nosso coração está alinhado com o de Deus, as coisas mudam. O nosso ministério é o melhor que tem. É o melhor. O ministério de Jesus era o melhor que tinha. Mas os discípulos reclamavam. Quantos são os que desistem porque o coração está no ministério, não está em Deus? Começa a ficar sobrecarregado, começa a acumular as coisas. Eu sou o que chego cedo, eu sou o que chego tarde, eu sou o que limpa a bateria, eu sou o que não limpo. Eu sou o que na transmissão faço tudo, não faço. Eu sou o que nas fotos tiro as melhores fotos, todos os eventos, todos os cultos. Mas o coração não está em Deus. Não adianta. A mensagem não é transmitida. Você está se dedicando a um ministério que não vai muito para frente. Porque seu coração está travado. Agora, quando você alinhar o seu coração com o de Deus, quando for a primeira coisa, Deus, eu chego para o louvor, a primeira coisa que eu vou fazer é orar. Eu chego para tirar as fotos, a primeira coisa que eu vou orar. Eu chego lá fora para receber as pessoas, a primeira coisa que eu vou orar. Cara, o Nilson está toda semana. Toda a rede ele está lá fora. Ele não precisava. Mas o coração dele está alinhado com o de Deus. Você pode dizer o que for, Nilson, vai embora, eu fico aí, mano, tá de boa, fecha o portão, trago, coloca o cadeado. Não, pode ficar tranquilo. Quando vocês forem embora, eu vou. É difícil para nós. Jó, ele ganhou e perdeu tudo, mas o coração dele estava apontado para Deus. Jó 1:21, e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O seu ministério, o Senhor te apresentou, Ele te deu, mas Ele pode tirar. A qualquer momento você vai se aborrecer, vai se ficar triste, né? Na verdade. Por quê? Porque Deus está te tirando. Porque você não serve para estar lá dentro da bateria, porque o seu coração não está lá. Você não serve para tocar piano, porque o seu coração não está lá. Eu não sirvo para tirar foto, porque o meu coração não está lá. Quando você vai ver, sem perceber, você já está fora das escalas. Mas não é porque você quer. É porque Deus te tirou. E Ele quer te mostrar isso. Não é porque você tem se irritado com o seu ministério. Não.
É porque Deus tem que te mostrar que você está errado. Quantas são as vezes que eu mesmo faço a escala, eu mesmo me coloco de folga ou não, que eu falei para eles, gato, estou cansado. Eu não queria ficar hoje. E já era Deus falando, seu coração tá... Você está fazendo tudo, mas seu coração está ficando distante. Gente, antes de escrever isso aqui, eu fui corrigido em muitas coisas. Humildade como caminho para a exaltação. Não buscar as coisas nas forças, mas esperar no tempo de Deus. Não vamos ganhar nada querendo ser o melhor que o nosso irmão. Ou querer antecipar as coisas. O brasileiro tem o costume de acelerar tudo. Quando as coisas não estão no nosso controle, no nosso coração, vai a 120 por hora. Quando eu dependo dos outros, aí fica mais difícil. O pastor William vira e mexe, ele precisa de uma autorização para pagar um imposto. E está dando horário. E o pezinho já começa. Cadê essa pessoa? E é mais ou menos isso. A gente quer acelerar tudo. E tem um processo para a gente chegar ao alvo, para a gente caminhar. Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fadigam. Aprender a esperar em Deus, em vez de esperar na ansiedade. Próximo. Perigo do orgulho espiritual. Sempre tem aquela pessoa que ela acredita que é mais santa que os outros. Desculpa dizer, mas é a verdade. Quando o seu coração começa a encher que você é mais santo que o próximo, que você conhece mais que o próximo, que você entende mais da palavra que o próximo, você só está enchendo o seu ego. Eu não sei quantos tiveram a oportunidade de ler o livro que a pastora indicou, do Ego. Eu confesso que eu demorei para ler, mas quando eu li foi só uma pancada. Eu estava de viagem em serra, então eu tive bastante tempo para ler, estudar, fazer algumas coisas. Porque o Senhor precisou me levar para longe, para apresentar algo que eu não estava reconhecendo dentro do meu coração. E coisas que eu estava errando. E é difícil ver essas pessoas que acham que conhecem mais de Deus, e quando você mais precisa dela, ela não está. Seja para, sei lá, servir agora na cantina, doar uma batata, um hot dog. Cadê? Eu não vou embora sem comer o hot dog. Hein? No simples. Somos egoístas. Em tudo. A gente não vai pensar no próximo. Não vai. O nosso perigo espiritual, você vai perceber quando a gente começa a se reunir em pequenos grupos. Fomos 1, 2, 3, 4, 5. Estava cheio de pessoas. Chegou na 10ª, tinha 3. Chegou na 5ª, tinha 2. Talvez na 20 tinha 1. Que ficou ali trocando um com o outro para manter aquela vida. Quando a gente começou a frequentar o salão do Gugu, a gente não sabia o que Deus queria com a gente ali, mas Ele nos levou para uma vida, ajudar um irmão nosso que está precisando. E naquele lugar o Senhor começou a mostrar outras vidas que estavam tão necessitadas quanto ele. Certo dia, eu recebi algumas mensagens falando que não ia, porque ia fazer alguma outra coisa e tudo mais. E chegou uma mensagem para mim dizendo que
Não ia compensar em mais, porque tinha uma alta demanda e tudo mais. Mas toda vez que eu chamei, não foi só porque eu estava chamando ou por causa do Google. Era para fortalecer também. Então a gente começa a criar um ego espiritual dentro de nós que a gente nem percebe. A gente começa a colocar empecilhos falando que não pode. Ah, não, tenho X coisa para fazer, hoje não vai dar. Semana que vem é a mesma história. Na outra, a mesma história. E quando você vai ver, você já está cheio de coisa no seu coração, não está se abastecendo e também não está ajudando aqueles que precisam. Romanos 12:3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pensem de si mesmo, além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Não somos superiores a ninguém e não somos inferiores a ninguém. Humildade para gerar unidade. Essa aqui um grande amigo nosso ministrou, então se você continua no erro, eu aconselho você ir no YouTube e voltar algumas ministrações atrás. Pessoas que deixam a diferença de lado para manter a paz na igreja e na família. Atos 2:44. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. A igreja primitiva tinha tudo em comum e vivia em unidade. Quantos de nós estamos vivendo em unidade? Quantos? Dá para contar no dedo. É eu, o Michel, o Jadson, o Tiago. Essa é a nossa unidade. Não. São todos vocês que estão aqui. A gente é a unidade. O que você tem colocado no seu coração? Tudo que você alimenta, cresce. Se você alimenta a mentira vai crescer dentro de você. Se você alimenta a ignorância vai crescer dentro de você. Se você alimenta ficar sozinho, você vai crescer sozinho. Agora, se você alimenta a presença de Deus em sua vida, as coisas mudam. E quando eu digo alimentar, é alimentar em oração de manhã, oração de tarde, oração à noite. E a oração de madrugada, que às vezes o Senhor chama e você acha que não é. Teve um dia que eu tive que fazer um checklist. Mandei pra Laís e ela falou, mano, você é louco? Eu falei, não, gato, eu tenho que ver como que tá o meu coração, como que tá o meu dia a dia. E nessa época a gente andava de moto ainda, né? Gastava 1 hora pro trabalho. E eu comecei a analisar. Eu acordei, coloquei um louvor, me troquei, liguei a moto, saí. Em cima da moto eu consegui orar, em 1 hora, hein? Consegui orar. Cheguei no trabalho, trabalhei, almocei com a minha esposa, tomamos um suco, voltei para casa. Cheguei em casa, fiz as tarefas de casa, fiz a oração para dormir e deitei. E mandei para ela. Ela, meu, você tá maluco? Eu falei, não. Por que você tá mandando isso? Eu, não, eu só queria ver como estava o meu coração. Você é doido? Eu falei, não. Eu preciso ver onde eu estou errando. O que está faltando no meu checklist. Então eu tive que pontuar 1 a 1 para ver onde eu estava errando. E sabe onde estava o erro? Eu estava lendo menos da palavra. Por quê? Eu fico o dia inteiro no computador, recebendo ligação, resolvendo BO. Chega na hora do almoço, a minha cabeça está cheia, pesada. E eu queria dormir. Os anos se passaram e eu fui fazer esse mesmo checklist. Tive que vender a moto, comprei um carro. E agora eu gasto 2 horas para o trabalho. Aí comecei, acordei, coloquei um louvor, fiz uma oração. Fiz a marmita da gata agora, porque agora é gestante, né? Tem que fazer café, o lanchinho das 10, aí janta, o cafezinho da tarde e ainda tem que comer alguma coisa antes de chegar em casa. E fui pontuando. Meio-dia ali, lendo a palavra. Voltei para casa.
e fiz a oração. Fiz a oração para deitar, oramos, agradecemos ao bebê e fomos dormir. E nisso que mudou? Coloquei tantas coisas lá. Mudou que eu ganhei mais 1 hora. Porque eu levo 2, antes levava 1, agora eu levo 2 para chegar no trabalho. Então eu consigo escutar o louvor, consigo escutar a palavra. E ainda consigo ver a gata dormindo do lado. Mas ela percebe, não sei como, mas... Você tá olhando para mim? Não tô não, gato. Você tá assim. Eu falei... Ih. Então a gente precisa analisar o que está dentro do nosso coração e começar a pontuar. O que você quer e o que você não quer. Levamos tantas coisas para o nosso coração que não tem necessidade. Mudanças. É difícil no começo, é bagunçado no meio, mas lá no final você vai ver que é incrível. Aí eu te falo, se nada der certo, mude a sua rota. Mude o plano, mas não mude a sua meta. E eu falo para vocês que ninguém está pronto para fazer isso. Porque é difícil. Não é fácil. Você vai perdoar o seu amigo porque é fácil? Não é. Você prefere passar do lado dele, prefere se afastar, do que pedir desculpa, do que tirar essa mágoa dentro do seu coração. Meu pai e meu tio ficou uns 10, 15 anos sem falar um com o outro. Mas alguém teve que reconhecer. Não adianta. Você vai não perdoar agora, você não vai perdoar mês que vem, você não vai perdoar em dezembro, mas um dia você vai ter que perdoar. Porque não sou eu que vou te julgar. Mas Deus vai te apresentar onde você está errando. A nossa oração é para que o Senhor nos dê sabedoria para entender que tudo tem seu tempo. É equilíbrio para quando tudo estiver fora do controle. É paciência para acalmar o coração. Resiliência para entender que todas as dificuldades, que surgem, e coragem para ser quem você é. Você não precisa ser 2 pessoas. Só basta ser uma. Mas você precisa ter coragem. Davi teve coragem e reconheceu o erro dele. Ele era um homem segundo o coração de Deus, mas errou e reconheceu. Ele levou o seu coração a Deus. Eu não estou pedindo para você perdoar essa pessoa hoje, não estou pedindo para você tirar essas manchas do seu coração hoje. Mas começa a criar coragem para tirar amanhã, depois. Porque uma hora você vai precisar. Eu e o Thiago, mano. Trabalha fogo, cara, eu te amo. Ainda bem que eu te contratei. Porque quando eu estou nervoso, é ele que me acalma. E quando ele está nervoso, é eu que acalmo ele. Ela falou, Bigode, você não é assim não, cara. Calma aí, o que você está levando pro coração? Calma aí, vamos... vamos se magoar não. E nessa noite eu te chamo para crescer em oração. A nova geração que vem, ela me preocupa um pouco. Esses dias eu estava almoçando com a Laís. A gente não tem costume de ver jornal porque é só uma tragédia. E a gente almoçando tinha uma TV ligada, estava no jornal. Uma briga começou dentro da escola, saiu para fora da escola e uma dessas pessoas morreu. É difícil. E o mundo que a gente vive, ver essas coisas. Eu não quero que o Antônio veja isso quando ele nascer. Mas ele vai ter que ver. Mas aí Deus vai preparar o coração dele para que essas coisas não aconteçam. Talvez essa família que perdeu o pai ali, que foi buscar o seu filho na saída da escola, aí teve briga e no final acabou um morrendo. Não reconheceu. Não viu onde estava errado.
Porque só era falar para o pai da outra criança, ou o tio, eu não lembro o que que era, desculpa, meu filho não sabia o que estava fazendo. Não! Simplesmente saiu uma discussão dentro da escola, o outro chegou com a arma, matou o pai e se foi uma vida. Deixou um filho, uma esposa, uma casa. Eu queria ler para vocês uma história lá de Marcos sobre um paralítico. Alguns amigos, esses caras são muito bons, velho. Eu admiro demais esses caras. Pegaram um homem que não conseguia andar direito ali e levou para um teto de uma casa. Fica lá em Marcos 2, do 1 ao 12. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniam ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe, então, um paralítico, carregado por 4 homens. E não podendo se aproximar de Jesus, por causa da multidão, removeram o telhado, no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava pela abertura. Desceram o leito em que o paralítico estava, deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. E alguns escribãs estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar os pecados a não ser um que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhe: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados, ou dizer, levante-se, tome-se o seu leito e ande. Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar os pecadores. E disse ao paralítico: eu digo a vocês, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E ele levantou e no mesmo instante, pegando o seu leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. O paralítico ele tinha marcas de limitação e talvez algumas culpas dentro dele. Peso, algo não resolvido, tristeza em seu coração. Jesus não olhou a parte física, olhou o coração daquele homem. Foi a primeira coisa que ele fez. Ele não curou ali logo. Ele falou: você está livre dos seus pecados. Talvez você entrou aqui hoje carregando coisas que ninguém vê. Muitos saíram da igreja por causa de marcas. Muitos não voltam por causa de marcas. E nós somos o primeiro a injustiçar aqueles que saíram. Porque está lá fora pecando, que está fazendo coisa errada. A gente está vendo. A gente está certo mesmo. Deixa ele para lá. Ele saiu porque quis. Eu queria pedir para o Rafa, o pessoal do Louvor subir. Já estou encaminhando o final. Vou pedir para vocês ficarem de pé, curvar a sua cabeça e começar a falar com o Senhor de coisas que estão no seu coração. Se você não tem conseguido liberar isso que está te magoando, que está te machucando, nessa noite, libera ao Senhor. Não só hoje, amanhã, depois, você vai ter a oportunidade de falar com Deus. Nesse momento, comece a falar com Deus.
Pai, eu queria te pedir perdão, Senhor, por tudo aquilo que está no nosso coração, Pai. Nos perdoa, Pai, por ser egoísta. Nos perdoa, Pai, por fazer aquilo que não te agrada, Pai. Perdoa, Pai, cada um desses homens que estão aqui hoje, cada uma dessas mulheres. Limpe, Senhor, o coração deles. Pai, como Davi falou, Senhor, cria em nós um coração puro, Pai. Eu sei que é difícil, Senhor. Eu sei que os dias virão, mas o único que pode fazer a diferença em nossas vidas é o Senhor, Pai. Eu te entrego, Senhor, no nosso coração. Começa, Senhor, a ministrar nossas vidas. Seja ela de manhã, Pai, de tarde, de noite. Que o Senhor venha ser o primeiro, Pai, todos os dias. Que não esperamos, Pai, situações acontecer para buscar o Senhor, para perdoar alguém. Que antes de ser perdoado, Pai, que a gente possa perdoar alguém. Continue, Pai, ministrando as nossas vidas, Senhor. Um peso no peito, uma culpa que não passa, uma dor que você aprendeu a esconder. Mas Jesus está olhando para você hoje, assim como olhou aquele paralítico. Ele não começou pelas pernas, ele começou pelo coração. Porque ele sabe, e é aí que estão as marcas. Hoje, ele não te pergunta por que você caiu. Ele não te acusa, ele não te expõe, ele te chama. É um convite. Talvez você esteja aqui como Davi, sabendo que precisa de um novo coração. Ou como aquele paralítico, paralisado por dentro, precisando que alguém te leve até Jesus. Ou talvez nem percebeu ainda, mas está carregando um peso que nunca foi seu. Mas hoje isso muda, porque o mesmo Jesus que perdoou, o mesmo Jesus que curou, o mesmo Jesus que disse levante-te, está aqui. E Ele ainda cura corações. E se você sente que precisa entregar algo, esse é o momento. Se você está se sentindo pesado nesse momento, eu vou pedir ajuda para os supervisores, pastor William, para orar pelo seu coração. Coloque a mão no seu peito, começa a falar com o Senhor. Se você tiver com vergonha, só levanta a mão que eles vão até você, tá? Não precisa vir aqui na frente.